Muito boa tarde a todos, eu sou o Elcatas, acredito que esse seja o quarto vídeo. Como dito no vídeo anterior, hoje vamos começar com a liberação da energia carvão deste marco. Eu vou pegar aqui os recursos para podermos desbloquearmos ela. Voltei aqui com os recursos necessários para fazer a liberação dessa tecnologia. Milestone reached. Can now be fully automated by burning coal, which has been added to the resource scanner. Water is also necessary to run the coal-powered generator and will require a network of pipelines to be transported from a water source. To assist with locating and identifying water, Fixit has compiled this guide. Water is a somewhat reflective liquid and it may have thick vegetation growing nearby. To test if something is water, try touching it. If it is not solid and does not corrode your suit, it is probably water. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada em quais tecnologias já têm capacidade de liberar, porque aproveitar que eu vou me distanciar da base, então eu já vou deixar liberado o que é possível, que não é muita coisa. Posso liberar no momento apenas o Esmagalhon, ele vai ser muito bom porque vai me dar mais 3 de capacidade de inventário, que eu vou selecionar ele aqui, o marco. A nossa nave está retornando. Vamos aproveitar e já liberar nosso novo marco e já construir o Esmagalhon. Milestone reached. The Xeno Basher is a direct upgrade from the Xeno Zapper. In the words of the engineer that first developed this tool, quote, "The Zapper kind of electrocutes things, the Basher straight up smacks stuff, while also electrocuting them," unquote. It is beneficial during encounters with aggressive fauna and has been tested thoroughly. The engineer's noble sacrifice for Xeno research will not be forgotten, whoever they were. Vamos aproveitar as pesquisas disponíveis. Aqui na Lesma Elétrica eu tenho 2 pesquisas disponíveis. Vamos iniciar as análises. Power slugs extract latent energy from their surroundings to sustain themselves. By tuning the object scanner to the particular potential energy signature, it is now able to locate them against the background environmental static. Cheguei aqui nos depósitos de carvão. O meu único problema é que este lago ele é muito pequeno. E o que acontece? Aqui eu tenho uma mina pura de carvão. Aqui eu tenho uma normal. E aqui em volta nós temos mais algumas minas. Eu tenho esta, 2 para cá, uma aqui. Então 4 no total. Os depósitos de água nessa região não são tão favoráveis. Se a gente der uma olhada no nosso perfil aéreo, podemos notar que este é nosso único reservatório de água na região, próximo pelo menos, né? Então eu devo maximizar o máximo possível o consumo desta água. Eu vou criar uma plataforma aqui sobre esse lago mesmo. Quando eu terminar de criar, eu volto a mostrar para vocês a nossa área de construção. Eu estava realizando alguns testes aqui e eu reparei que a bomba d'água ela precisa de um espaço de 6 por 6 por 8 metros de altura para ela poder ser construída. Dado a quantidade de recursos básicos que eu tenho nessa região versus a quantidade de água, nesse caso eu pretendo construir polino energético no segundo andar dessa fábrica. Dessa forma eu consigo aproveitar mais a água disponível nessa região. Então eu vou fazer isso, eu vou subir essa plataforma aqui mais ou menos nesta altura para que eu possa construir sobre as bombas d'água. Assim vou ter um melhor aproveitamento possível de água dessa região. Então eu vou construir o segundo nível, posicionar algumas bombas e eu já volto. Eu construí o molde aqui da planta com um total de 8 geradores de cada lado, em teoria. Aqui eu construí só a metade, porque eu fui refazer as contas porque eu tinha errado, obviamente. E o que acontece? Cada mineradora, num veio puro, gera 120 carvões por minuto. Cada gerador a carvão, ele consome aproximadamente 14 por minuto. Então, uma mineradora
produzindo 120, dá para alimentar exatamente 8 mineradoras no 0 a 0, né? Consumindo 100% dos itens. Então eu puxo, e cada 3 bombas de água também alimentam 8. Então lá embaixo eu tenho um total de 6 bombas d'água e que eu vou deixar 16 geradores a carvão. Eu acredito que por enquanto que vai ser o suficiente, e qualquer coisa se precisar eu procuro novos reservatórios de carvão, que nessa área aqui eu tenho alguns. Eu tenho 4 só aqui próximo. Essa aqui já tá ligada. Eu vou ligar as outras do outro lado, limpar todas essas árvores que tem no caminho, de onde que eu vou puxar o restante do carvão para poder alimentar as outras 8 geradores a carvão. Aqui ao lado da nossa fábrica nós tínhamos uma esfera de Mercy. Aproveitei já para coletar ela. The effigy has no song, only echoes, but it is part of a river. Why does the effigy avoid the windows? Attention. Your brain's operations are outside typical parameters. Time spent daydreaming will be deducted from your sustenance budget. Terminei de construir a nossa nova planta energética. E o que acontece? Coisas que eu descobri aqui do jogo. Por mais que as nossas bombas tenham o suficiente para poder abastecer todos os geradores a carvão, aparentemente tem algum sistema sobre pressão que ocorre que faz as nossas indústrias ficarem ligando e desligando, como vocês podem ver. Elas ficam amarelo, verde, vermelho, amarelo, verde, vermelho, né? Então a gente não tem uma produção constante sobre essa planta energética. Vou lá embaixo para a gente poder ver o quanto que ela está produzindo agora. Atualmente, a nossa planta energética tem a capacidade de produção de 1.900 megawatts. Está produzindo atualmente 1.100, 900, algo em torno disto. O que acontece? Se a gente reparar, a gente vê que a vazão está oscilando muito dentro da tubulação. Quanto mais a gente se aproxima deste ponto de cá, mais ela aumenta. Só que, mesmo assim, a taxa de vazão é muito alta. Porque a gente precisa de 50 metros cúbicos de água dentro dos nossos geradores a carvão. Porém, a gente não está conseguindo manter essa vazão linear. Então o que eu estou pretendendo fazer? Eu até retirei 2 daqui, né? O que eu pretendo fazer? Como esse tubo ele passa apenas 300 metros cúbicos por minuto, e atualmente eu estou usando um pouco mais do que isso em cada tubulação. Estou usando 3, dá 360. Logo, qual que é a minha ideia? Pegar esses pontos de saída da própria tubulação e criar um gate para que eu possa ligar ela mais para frente nessa mesma tubulação. Fazendo esse gate, eu acredito que os nossos problemas com a pressão e vazão sejam resolvidos. Vou testar aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Prontinho. Eu misturei um pouco das tubulações para ver se eu consigo dissipar um pouco esse volume de água que está tentando sair. Com essa dissipação, eu acredito que a gente vai conseguir equalizar a vazão integral do tubo, né? Aqui dentro eu coloquei algumas fábricas gerando combustível sólido, simplesmente para a gente poder usar a nossa motosserra, tá? E esses 2 containers é só itens sobressalentes do qual eu trouxe, que eu não estou utilizando no momento. Esse aqui é meu último gerador a carvão. Ele está com quantidade ideal de água, e se a gente olhar o nosso gráfico, a nossa produção conseguiu dar uma estabilizada um pouco mais alta, porém ela ainda não está em sua eficiência máxima. Olhando aqui de cima, a gente pode ver que melhorou muito a eficiência da nossa fábrica. Ainda temos alguns geradores aqui com deficitários, né? Neste caso, eu só vou ver em relação à ligação delas, se está tudo correto, a entrada de itens e líquidos. Se tiver tudo correto, o que eu posso fazer para resolver é colocar mais uma bomba lá embaixo ou mudar a saída de uma delas, ok? Ou eu coloco mais uma para poder alimentar a região comprometida, ou eu coloco uma para alimentar a região comprometida, ou eu mudo o designer da distribuição dos líquidos. Vocês podem ver, eu mexi bastante tubulação aqui embaixo, coloquei até mais bombas de compressão e não resolveu o nosso problema. Neste caso, eu tenho uma ideia muito melhor.
eu vou destruir toda essa tubulação e refazer ela de forma unitária, que eu acho que vai ser mais fácil resolver sem ter um maior gasto energético. Eu vou refazer ela e já venho voltando para poder mostrar para vocês. Eu fiz uma ligação apenas deste lado para poder realizar o teste lá em cima e ver se ligou todas as fábricas. Eu dei espaçamento de um conector sim e um conector não, que dá mais ou menos 1 para 2 fábricas e meia alimentação, poder diminuir esse volume de água passando no único cano. Vamos ver como é que ficou. Ainda estou tendo um déficit de alimentação de líquidos na segunda e na terceira geradora. Vou dar uma olhada lá embaixo e já volto. Aparentemente a gente conseguiu resolver o problema deste lado aqui, que eu estou em cima desse gerador. O que acontece? Vamos um pouquinho mais para frente, poder mostrar para vocês. Este gerador em específico, ele está entrando água, só que ela está sendo consumida mais rápido do que ela entra. E este é o nosso único gerador com este problema. Eu fiquei tentando fazer umas gambiarras aqui para fazer isso funcionar, porém não funcionou. Então eu vou refazer toda a nossa tubulação até a disposição e saídas dessas máquinas para poder facilitar. Eu vou fazer aqui, vou testar, assim que pronto, vou mostrar para vocês e falar os meus pontos positivos e negativos referente aos líquidos aqui no Satisfactory, porque teve algumas coisinhas aqui que realmente não foram tão legais de resolver. Eu vou resolver aqui e já mostro para vocês. Como podemos ver, consegui resolver aqui o problema da entrega de água para os nossos geradores a carvão. Vou mostrar para vocês a bagunça que eu fiz lá embaixo, porque eu fiz 3 linhas centrais totalmente interligadas e os tubos não ligando sempre no princípio. Cada tubo, um entra no começo, outro no meio, outro no final. Lá um no começo, outro no meio, outro no final. E eles sempre interligados pelo tubo do meio para eles poderem distribuir vazão, sendo que isso é possível, né? E diferente de todos os outros sistemas logísticos do Satisfactory, os tubos, eles se comportam de uma maneira um pouco diferente. Os itens na esteira, você vê eles se transportando, então eles sempre se movimentam em um sentido só. Os tubos não, eles se movimentam para todos os sentidos da mesma forma e no mesmo volume. E toda vez que você tem um aumento, né, uma elevação na altitude, ele acaba perdendo um pouco desse movimento, o que confunde bastante a gente ali no começo ali para poder fazer a logística, tá? Dos tubos. Então, ele faltou um pouco de explicação aqui nos próprios tubos, como é que eles funcionam, tá? Aqui eu encontrei 2 veios de minério de carvão puros. Usei um e o outro não. E aqui embaixo nós temos mais um normal. Deixa eu só localizar ele, eu acho que ele está por aqui. Ele está aqui, ó. Este aqui ele é normal. Eu acredito que sejam só esses 4 veios, mas eu vou dar mais uma olhada na região e ver se eu encontro mais alguma coisinha para mostrar para vocês. Eu estava voltando aqui para minha base, daí eu me deparei com isso daqui, olha. Nossa produção atual é de 1.200 megawatts, sendo que a nossa produção total é de 1.980 megawatts, que a gente tá ali aproximadamente 50% ali, né? O que acontece? Esse total aqui, ele tá contando a nossa produção lá da nossa base. Se a gente desligar aqui esse poste, a gente vai ver que nós temos uma capacidade de 780 megawatts aqui, e aqui nós temos exatamente 1.200, 1.100 megawatts. E tem uma desses geradores, ele não está ligando 100%, ele está tendo uma variação de pressão ainda. Porém, eu não vou resolver isso, eu vou deixar dessa forma. Eu também aproveitei para poder subir as paredes e eu construí um pedaço de um andaime, somente ali na entrada, para a gente poder conseguir ver melhor nossos itens. Eu retirei o nosso triturador da posição que ele estava originalmente. Ele estava ali originalmente. Eu passei ele lá para o outro lado. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E eu também retirei o nosso hub desta posição. Coloquei ele aqui para fora. Deixei o nosso hub exatamente aqui. E aqui, onde ficava os nossos containers, que eles estão ali agora, fiz um grande distribuidor de itens para tudo que viesse, 50% ser mandado para o nosso triturador. E o que acontece? Essa esteira está travada porque tem uma esteira passando por dentro da outra. Então,
Aqui eu puxei uns itens que não vale tão pouco, mas também não vale tanto. Que, por exemplo, o parafuso não vale praticamente nada. O fio ali não vale praticamente nada. O fio isolado também não. Esses itens eu não puxei. Eu deixei pronto para poder puxar caso eu quisesse. Porém eu não puxei. Eu tô deixando acumular 100%. Agora a placa reforçada. Inclusive as placas eu também vou retirar. Placa reforçada, esse item aqui qual que seria? Aqui são os rotores, eles também estão subindo, as placas avançadas também. A única diferença que isso aqui vai agregar no jogo aqui, vai demorar um pouco mais para eu poder suprir quantidade de itens no meu estoque. Só que a gente passa muito tempo construindo no Satisfactory, então não tem tanto problema assim. A gente tá com 14 tickets, eu vou até pegar esses tickets. E a nossa loja, esse aqui é basicamente o meu lixo. Que inclusive eu vou jogar mais placa avançada, vou jogar estatura, eu vou deixar aqui, vou jogar esses rotores, limpar meu inventário aqui. Aqui ficou a nossa loja. Conseguimos fazer agora a nossa revolução no aspecto energético aqui na nossa fábrica. Com isso, conseguimos progredir para a construção de novos módulos. Qual que é o meu objetivo para o próximo vídeo? Construir a nossa fábrica de armações modulares, que estamos em déficit com isso atualmente. E eu tenho os recursos para poder construir até mesmo nesta fábrica. Só que eu gostaria de deixar essa fábrica apenas para construção. Ter uma fábrica onde eu consiga vir buscar os itens para mim poder construir. Mas caso seja necessário, são poucas fábricas para poder atingir esse limite, talvez construa aqui mesmo. Então vamos lá. Nossa primeira meta é desbloquear este marco. E também eu quero liberar as estações de caminhão. Porque, como eu pretendo já construir novos polos industriais e deixar este polo aqui já reservado, como ele foi o primeiro, ele é um pouco mais precário, não tem tanta organização. Então eu pretendo deixar ele mais isolado aqui no começo. Então eu pretendo liberar os tratores para poder me ajudar com a logística de transporte de itens, porque é muito difícil a gente ficar correndo de um lado pro outro com o personagem para poder desbloquear essas coisas, tá? E junto para o próximo vídeo vai ser liberar essa tecnologia de produção básica de aço, liberar a tecnologia aqui dos transporte veicular. Eu também tenho nas minhas pesquisas, acho que eu nem reconstruir, vou reconstruir ele um pouquinho mais para cá. Pólvora liberada. Eu também pretendo fazer esta pesquisa, gerações de experimental de energia. Eu não faço a mínima ideia do que vai liberar pra gente, mas depois que eu fizer a fábrica de armação modular vai ser tranquilo fazer essa pesquisa. Eu pretendo também, eu vou realizar essa pesquisa já porque eu tenho todos os recursos. Um minutinho. Pesquisa da lesma elétrica. Research completed. Yellow power slugs are further into their life cycle than blue power slugs, and thus have more potential energy stored. They can now be processed into power shards. Vamos fazer alguns destilhaços. Eu nem sei se eu deveria ter feito tudo, mas eu não sou muito de usar mesmo, então não tem tanto problema. Realizar essa pesquisa. Overclocking development completed. Power shards can now be inserted into all buildings to increase input and output speed. Underclocking is also possible. Note: power consumption of overclocked buildings increases exponentially. Com isso, conseguimos realizar nosso objetivo deste vídeo, que foi melhorarmos nossa eficiência energética. Conseguimos aí mais do que dobrar nossa eficiência, contando a fábrica antiga. Sem contar a fábrica antiga, dá para equivaler ao dobro de condições energéticas com nada de esforço daqui para frente, né? Porque eu não preciso mais ficar coletando matéria-prima. Como já dito, no próximo vídeo nós vamos atrás das armações modulares, estaremos liberando as pesquisas relacionadas ao trator e entrar com o aço, primeiros itens em aço que são necessários para poder atingir o próximo marco. Talvez eu já libere o salto, porque a parada ali a pesquisa, o marco para poder fazer e não tenho por que não fazer agora. E caso necessário, nós estaremos indo até os nossos próximos postos de carvão, caso necessite de ampliar a nossa eficiência energética. Agora que eu já defini o layout básico para nossa plantas energéticas, ficou muito mais fácil caso necessite de ampliar ou construir uma nova. Eu agradeço muito por terem me acompanhado neste vídeo. Como vocês podem ver, eu mudei um pouco o sistema de gravação para poder facilitar para vocês assistirem, um pouco mais dinâmico o processo. Eu agradeço muito nesse vídeo que a gente teve um grande salto, e no próximo vídeo teremos um salto ainda maior. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.